Bom dia! Bom dia, chat. Como é que vocês estão? Gente, vocês estão... Peraí. Só uma coisa. Vocês estão ouvindo isso? Peraí. É isso mesmo que eu tô ouvindo? No baile nós é mídia, no baile os menor marola, aperta o balão, acende, puxa, prende, solta, numa mão tá o copão, uísque, Red Bull, na outra o lança perfume, encomendei mais um, com o tênis de mil, joguei o boné pra trás, não sei se hoje vou de Lacoste, mas o trem Calvin Klein, as piranha me olhando, piscando a buceta, eu transo não naquele pique, arrastei pra treta. É isso mesmo. Foi de Drake e Josh. A véia colonialista filha da puta morreu. A única coisa ruim é que morreu de causas naturais. Porque esse tipo de lixo não trabalha um dia na vida e tem o direito de viver quase 100 anos. Foi de perestroika. Então é isso. O único problema de morrer é que não dá pra morrer de novo, né? Agora, fica aí a gente contando os segundos, porque provavelmente serão segundos mesmo, do Rei Charles, né? E é isso, hoje a gente vai falar um pouco da véia. Eu já falei um pouco dela no Dessa Letra Show. O João falou muito dela no canal dele já, então fica a dica aí. Fica a dica aí do canal do João, que ele fez um dossiê bem legalzinho, assim, do porquê você deve odiar a véia com todos os seus neurônios e com toda a sua energia e o seu tempo livre. Mas é isso, né? Morre colonialista, nós comemora. O terceiro mundo inteiro deve estar como, né? Deve estar que nem a gente. Foi de TV Globinho, né? Foi de Disney Cruise. E esse ano, assim, tá um por mês, pô. Um por mês. Shinzo Abe, Gorbachev e a véia. Assim, né? O Gorbachev e a véia morreram de causas naturais, né? O Shinzo Abe, né? Ele foi morto, né? É diferente. Mas é isso, gente. Como é que vocês estão? Eu sei que tá aparecendo os cabos aqui. Eu vou resolver isso, eu juro por Deus. Eu só tô muito atarefado ultimamente. Mas eu vou resolver. Lembra que eu disse pra vocês que eu colei a TV na parede com dupla face e a TV caiu e arrebentou a parede e quase quebrou a TV? Então, eu tava resolvendo isso, tá? Uma coisa de cada vez. Foi de Dynavisions, foi de Dynavisions. Opa! Vini Days, obrigado pela raid. Tamo junto. Não tá aparecendo a raid, não. Apareceu aqui na TV ou eu que tava distraído, gente? Aqui, ó. Agora foi. Vini, obrigado pela raid. Tamo junto. Muito obrigado, de verdade. A gente vai falar do pau do Bolsonaro. Eu sei que vocês querem. Eu sei que vocês querem falar do pau do Bolsonaro, então a gente vai falar, né? A gente atende às demandas populares aqui. Deixa eu só fazer um ziriguidum aqui. Se eu arrastar isso pra fora, talvez isso fique melhor. Então é isso. Hoje nós estamos de volta aqui com o Como News. Nós tivemos um pequeno hiato aí, porque eu fui no Grito dos Excluídos junto com a Soberana no bloco da UP, inclusive. E caso alguém tenha ido no Grito dos Excluídos aqui em São Paulo, vocês sabem que choveu muito, né? Choveu pra cacete. E eu cheguei muito cedo, eu fiquei ensopado logo que eu cheguei e eu fiquei o dia inteiro molhado, no frio, e aí eu fiquei meio resfriado. Então eu preferi
não forçar a barra, né? Até porque eu teria o Dessa Letra Show na sexta, eu queria estar bem pra ir lá. Espero que vocês tenham gostado da minha presença lá, porque, né, todo comunista, quando vê outro comunista nesses espaços públicos, se sente representado, né? Quer que a pessoa tenha a melhor performance possível, né? Pra propagar as nossas ideias. Mas é isso. Caso alguém não tenha visto Dessa Letra Show, eu fui na sexta. Ficamos lá 3 horinhas trocando ideia. Eu atrasei, tá? A culpa foi minha. O atraso do podcast, a culpa foi 100% minha, tá? Então não coloquem isso na conta do Cauê e do Load. Tivemos 15 mil pessoas ao vivo, o que é um número muito mais alto do que eu tô acostumado. Mas é a vida. Tô sendo macetado de mensagem de todos os tipos de caráteres possível. Caráteres. Eu não sei se isso existe. Mas desde gente falando que foi legal até... Enfim, vocês devem imaginar, né? Quase 16k no Discord da Soberana, inclusive, né? Mas é isso, gente. Recados pra semana, inclusive. Ah, tá sem música, né? Recados pra semana. Amanhã, eu vou anunciar isso melhor nas nossas redes. Mas amanhã eu vou entrevistar o Humberto. Então, o camarada Humberto Matos aí, uma das minhas grandes inspirações pra ser criador de conteúdo. Eu continuo acompanhando muito o trabalho do Humberto, aprendo muito com ele. Converso muito com ele, pergunto muita coisa pra ele. E o Humberto, ele tá fazendo campanha pra deputado federal no Rio Grande do Sul. E a gente vai trocar uma ideia amanhã. E quarta-feira eu vou no A Deriva. Então eu vou no Arthur Petri pra dar seguimento aí. Inclusive, se eu vi certinho na agenda, amanhã vai o Gabriel Colombo. O que é ótimo, é fantástico. Não esperava que o Petri fosse dar tanto espaço pros comunistas, inclusive um comunista que tá em campanha pra governador em São Paulo, né? Então amanhã também assistam o Gabriel Colombo lá, por favor. Nós temos também um novo episódio da Audioteca Crítica, né? Pra quem não sabe, nós da Soberana estamos fazendo audiotextos, né? Não vou falar audiolivros, mas audiotextos de textos clássicos comunistas, muitos dos que eu recomendei no meu vídeo de princípios básicos. Então, se algum moderador puder colocar o link da Audioteca aí, por favor, por gentileza. Mas é isso. E aí eu recomendo porque nós estamos fazendo introduções na Audioteca. Então, por exemplo, na leitura do Manifesto Comunista, eu fiz uma introdução de 10 minutos falando sobre o que é o manifesto, como que ele foi escrito e tal, o que ele representa pra gente. Então, mesmo se você já leu, vale a pena, ou mesmo se você não é tão interessado em ouvir audiolivros, vale a pena ouvir as introduções, porque a gente dá um panorama histórico aí dos textos, né? E no caso do Manifesto e do Princípios Básicos, eles estão muito conectados, né? Caso alguém não saiba, os Princípios Básicos são uma espécie de rascunho do Manifesto. Então eles têm o mesmo contexto. Mas é isso. Desculpa os erros factuais que eu cometi no Dessa Letra, né? Porque ao vivo, sob pressão e tal, a gente acaba cometendo alguns erros. Inclusive o Felipe Durante, que é um camarada que mora na China, reagiu a um vídeo meu e me corrigiu em algumas coisas que eu falei. Então eu fico muito agradecido por ele ter corrigido os erros que eu falei sobre a China, porque eu não quero desinformar ninguém, tá? Eu não quero ser sabichão, não quero ser tudólogo. Então, se vocês me virem cometendo erros, me mandem. Muita gente já mandou fonte de coisa que eu falei errado ou meia verdade e tal. E continue fazendo isso, por favor. Na verdade, esse sobre. Eu nunca li, mas eu sei que esse sobre o suicídio do Marx, na verdade, é o Marx comentando um texto de um outro cara.
Então, eu nunca busquei ler, mas é o Marx anotando o texto de um outro cara, se eu não me engano. Que tá falando sobre... Se eu me lembro bem, eu não lembro muito bem do contexto, mas é algum autor falando sobre episódios de suicídio bem, tipo, específicos, né? Contando a história de pessoas que cometeram suicídio. E aí o Marx anota esse texto, é uma coisa assim. E aí publicaram dessa maneira. É o Marx fazendo react. Exato, obrigado. É o Marx tá fazendo react do texto. É o Durkheim? Eu nem sabia que era o Durkheim. Nossa, acho que minha garrafa quebrou. Ela tá vazando. Antigo chefe de polícia que analisa 4 casos de suicídio, então não é o Durkheim. Eu não sei. F garrafa, é. Mas é isso. Nós vamos sair um pouco mais cedo hoje, porque eu tenho alguns compromissos hoje pra me fugiu a palavra agora. Honrar. Eu preciso honrar alguns compromissos hoje. Você vê como eu tô ligeiro hoje, né? E, inclusive, um dos meus compromissos a ser honrado é cobrir essa porra desse cabo. Zizek era ok até ele morrer, né? Depois que ele morreu, aí não ficou mais legal. Mas é isso, gente. Obrigado pelos 2K logo cedo. Aí, caso alguém não saiba, eu sempre tenho esperado, ultimamente, né? 10 minutos pra entrar. Porque eu percebi que com 10 minutos ainda tá chegando gente. Ele morreu, ele morreu ideologicamente, é. Ele morreu afogado na própria ideologia, sim. Ele morreu mais passa bem, ele morreu mais passa bem. Ele morreu de ideologia, exatamente. Ele entrou na lata de lixo da ideologia que ele mesmo denunciou. Mas é isso, vamos lá. Mesmo com 30 minutos ainda tá chegando gente, mas com 10 é uma margem boa pra... Porque se eu começar antes de 10 minutos, muita gente perde muita coisa. Então eu tenho esperado um pouco mais, né? Deixa eu só... Eu quero fazer só um teste, gente, antes de começar. É uma pergunta pra vocês, de verdade. Não, hoje... Não. Ó, vocês conseguem ver que quando a luz é roxa, fica umas listras passando assim na imagem? Ou é só pra mim? Eu queria saber se era só pra mim, ó. Tem gente... Tem que ver num monitor grande. Eu não sei porquê, com a minha... Eu não sei se a minha câmera tá ficando velha de muito uso, mas toda vez que é uma luz fria, ele fica com esse efeito. Ó, fica umas listras passando. Se for azul também fica. Eu não sei por que isso acontece. O azul dá pra ver menos, mas o roxo dá pra ver bem. Eu não sei por que isso acontece, sinceramente. Eu não tenho usado mais a luz roxa por conta disso. Enfim, era só pra saber. Começou a aparecer depois, eu acho que... Eu não sei, acho que eu tô usando minha câmera demais. Ou a minha luz tá muito forte na frente e muito escura atrás. Eu não sei exatamente o que é, não. É a frequência do LED na câmera? É que antes não dava. Antes não ficava assim. Toda pergunta que eu faço tem metade que fala sim, metade que fala não, é. Mas era só pra saber se era coisa do OBS, mas vocês falaram que estão vendo. Enfim, vamos lá? Vamos falar de umas coisas? Aí. Bom, vocês sabem que eu gosto de começar daquele jeito, né? Daquele jeito que a nossa classe gosta, que é com cringe, né?
Então, você acordou hoje e pensou, caralho, eu queria cringe hoje. Se você queria cringe, você veio pro lugar certo, né? Aqui tem cringe. E aqui não é qualquer tipo de cringe. É paquera ou pedido de voto. Candidatos fazem campanha eleitoral no Tinder. Então, assim, gente, muitas pessoas perguntam se eu permito cortarem meus vídeos e colocarem por aí, né? Sim. Inclusive, se vocês colocarem no Tinder, eu gostaria muito de saber qual é o feedback das pessoas, sabe? Então é isso, cortem meus vídeos e coloquem no Tinder. Essa é a minha dica pra vocês. Como uma forma de ocupar mais espaços e fazer campanha sem gastar muitos recursos, candidatos passam a divulgar suas plataformas não só nas redes sociais, mas também no Tinder, aplicativo de paquera mais popular do país. As regras do TSE permitem o uso de redes sociais para a campanha nesse ano, desde que os candidatos não impulsionem o conteúdo. Sério, não pode impulsionar? Eu nem sabia disso. Cara, assim, na boa. Tá, você não pode impulsionar durante a campanha, é isso, né? Porque assim. O TSE permite o uso de redes sociais para campanha, desde que não impulsionem. O Bolsonaro impulsiona pra cacete. Aparece coisa do Bolsonaro no meu canal. Enfim, né? Mas assim, pagar a ad no YouTube conta como impulsionar? Enfim, eu fiquei confuso com isso aqui, sinceramente. Pode postagem patrocinada, eu vejo direto. Eu não sei se isso aqui tá errado, não, sabe? Tipo, tô cético, sabe? Não sei exatamente do que se trata isso aqui. A Tebet é sócia do Facebook. Os candidatos que estão no Tinder afirmam não usar o conteúdo pago na plataforma. Enfim. Em sua terceira disputa para um cargo eletivo, o candidato à Câmara dos Deputados pelo Distrito Federal, Rafael Seba, do PSOL, decidiu divulgar a sua plataforma também no Tinder. No perfil no aplicativo, ele divulga seu número de candidato e suas plataformas para campanha, abre aspas. O que a gente faz quando não tem orçamento secreto? Vem pro Tinder fazer campanha. Diz o candidato na área em que o usuário apresenta seu perfil para os interessados. A ideia de usar o aplicativo, segundo o Seba, surgiu em conversas entre pessoas engajadas na sua campanha. É uma tática de guerrilha ocupar todos os espaços possíveis. Nesse ano, o partido de Seba recebeu 100 milhões de fundo eleitoral. Dinheiro público destinado para financiar campanhas. Tá. Entramos nos aplicativos e o retorno está sendo muito bom. Tá, imagino que tenha sido bom. Óbvio que não queremos enganar ninguém, então deixamos explícito que é um perfil de política para a gente falar sobre isso. É um convite a um match político para ver se a pessoa gosta da gente e dá o voto. Assim, eu vou falar uma coisa. Dizem que não existe publicidade negativa, mas assim, é difícil de acreditar nisso quando a gente vê essas coisas, né? Não existe publicidade negativa. Porra, se você visse um candidato no Tinder, você não ia ficar tipo, caralho, cringe aí, sabe? Enfim, bom demais ser comunista, né? Que não tem essas coisas. Bom demais ser comunista. Eu já vi. Até o momento, ele recebeu 120 mil da direção partidária, segundo os dados informados à Justiça Eleitoral. Temos pouco recurso, mas estamos conseguindo alcançar muita gente a partir de um engajamento orgânico. Outro candidato que tem usado a plataforma com o mesmo propósito é o deputado federal em busca da reeleição, Kim Kataguiri. O líder do MBL, no entanto, não é novato nessas inovações. Em 2018, fez campanha até em jogos com Pokémon GO. É ótimo, milhares de gamers vêm em minha campanha todos os dias. E aí um reconhece o outro e começa a trocar ideia e jogar junto. Quando você é financiado por um think tank internacional, aí esse tipo de coisa fica fácil de fazer, né? Enfim. E, gente, vocês sabiam que o Discord da Soberana é maior do que o do MBL? Agora? É só uma informação aí que eu queria jogar no ar. Kim já estava no aplicativo antes mesmo da campanha. No seu perfil faz uma piada com a sua performance na rede. Já que não pego ninguém aqui, ao menos vou usar para fazer campanha. O partido de Kim, União Brasil, foi o que recebeu a fatia mais gorda do fundo eleitoral.
O deputado se diz contra o uso do dinheiro público para o financiamento de campanhas e votou pela manutenção do veto. As regras da propaganda eleitoral estão contidas na Resolução 23.610. Permite propaganda eleitoral em blogs ou páginas da internet ou redes sociais das candidatas e candidatos, partidos políticos, coligações ou federações. É proibido veicular qualquer tipo de propaganda eleitoral paga na internet. Cara, isso aqui é um negócio que, tipo, a exceção é o impulsionamento de conteúdo, que deverá estar identificado de forma... Tá. Cara, isso aqui tá muito mal escrito, porque é proibido veicular qualquer tipo de propaganda eleitoral paga na internet. A exceção é um impulsionamento de conteúdo. Isso aqui é propaganda eleitoral paga na internet. Isso aqui tá tipo, é proibido, exceto essa exceção enorme aqui, que é justamente o que a gente acabou de falar que é proibido. Assim, tá muito confuso, sabe? Que deverá estar identificado de forma clara, tá? Exclusivamente por candidatos, a partir de coligações, tá? Tá, é isso que a gente vê. Sabe? Então é proibido, exceto quando não é proibido, que é tipo na maior parte das vezes. Tá, é isso. Para o cientista político Marcelo Issa, do Transparência Partidária, o uso da plataforma pode promover uma interação mais direta sem custo. Blá blá blá, não importa tanto agora, isso... Enfim. Então é isso, né? O Tinder é o novo Facebook. Vamos fazer campanha no Tinder, né? Soberana no Tinder. O que vocês acham, gente? O que vocês acham da Soberana no Tinder? Eita! O Necromante Oficial, obrigado pelos 5 presentes. Eu dava match? Deixa eu agradecer a todo mundo, gente. Desculpa. Vou aproveitar aqui. O Necromante Oficial, obrigado pelos 5 subs de presente. Explorada por Call Center. Nossa, F. Obrigado pelo sub. O El Passoni. Caras das Playlist. Camarada Corvo. The Last Leviathan. Obrigado pelos bits. Chanolas. Chronofields Smith. Lígia Amorim. Patimaio. Clarice Lopes PT. A Sátiro. Arthur Ambrosin. Desistido LOL. Batata Macaco. André Muxoa. Caio Sif, Ricardo Macedo, Pedron Vírus, Ian Maia, Ramalho, Conford, Priscila Veiga, Bubble Spy, Citotami, Procrascreating, Yamato User, Kevin Colasso, Nix Cock, Veronique DV, Lunowo, Dinoxorus e Jujuba. E, nossa, teve vários. Necromante Oficial, obrigado pelos 100 bits. Agnes Lil Vitor. Agne Lil Vitor. Agnel e Vitor. Foda-se, desculpa. Nunca vou acertar o nome. Andrés Sharps. Eita Juliana. Silife. Mets Campos. Menezes. André Conrado. Rasta GR. Leonardo Dum. E Benorion. Nossa, a galera tá escorregando. Desculpa, eu não acertei seu nome, camarada. Não é Coque, é Koch. Mas é isso, gente. Começamos com cringe, né? E aí vamos começar com Gimo. Também, começar. A gente já começou, né? Desculpa. Vamos continuar com Gimo. Gimo, qualidade comprovada. Gente, no Desce a Letra, eu falei um pouco sobre a história dos países que tiveram experiências socialistas, né? E aí, um determinado momento, eu falo sobre a violência que a classe trabalhadora, uma vez no poder, perpetrou contra a burguesia que agora tinha perdido o poder. Porque isso aconteceu. Um dos lugares que isso aconteceu, por exemplo, foi o Vietnã. Então, a classe latifundiária, por exemplo, sofreu muitos linchamentos e torturas por parte da classe camponesa no Vietnã. Um exemplo. Como vingança, né? E aí muitas pessoas pensaram assim, nossa, mas que brutalidade, que coisa desnecessária, né? Só que assim, aí a gente lê esse tipo de coisa e a gente começa a relativizar um pouquinho, sabe? Porque não basta explorar.
A pessoa tem que ir a público dizer que tá explorando pouco. Que tinha que explorar mais. E aí, de repente, esse tipo de desforra começa a fazer sentido. Não que eu tô defendendo violência contra ninguém, inclusive nós socialistas, né? No nosso processo ideal, e novamente, nós não somos idealistas, por isso que a gente não tem a perspectiva de que isso vai acontecer na prática, mas no nosso processo ideal seria que a burguesia deixasse de ser como classe, deixasse de ser uma classe sem violência, né? A questão é que isso não é uma possibilidade. Mas seria o ideal, de verdade. Bolsonaro agrada mercado, esse ente, né, que paira sobre nós, o mercado, e deveria cortar benefícios sociais se reeleito, diz mega investidor. Novamente, não basta explorar, tem que dizer que tá explorando pouco. O cara vem a público dizer, se o Bolsonaro for reeleito, é bom que ele corte benefícios sociais. Porque o Brasil tem muito benefício social. O Brasil tem tanto benefício social que tem 33 milhões de pessoas com fome. Vocês podem ver que isso é um fruto de excesso de benefícios sociais, né, gente? Imagina se o Brasil tivesse menos benefícios sociais, o que seria? O que investidores estrangeiros que sempre têm um discurso sobre rigor fiscal na ponta da língua têm a dizer sobre benefícios sociais liberados na gestão de Jair Bolsonaro às vésperas da eleição? Eu vou dizer uma coisa. Investidores estrangeiros não têm que achar absolutamente nada sobre benefícios sociais, tá? Eles não têm opinião. Não tem que ter opinião. Conhecido como guru dos mercados emergentes, o mega investidor Mark Mobius diz que Bolsonaro, abre aspas, quer ser reeleito e está fazendo essas coisas, fecha aspas. No entanto, complementa que se conseguir mais um mandato, Bolsonaro deveria, abre aspas, parar com esses gastos ou pelo menos reduzi-los. Mobius trabalhou na Franklin Templeton Investments por mais de 30 anos e em maio de 2018 lançou sua própria gestora de investimentos, a Mobius Capital Partners LLP. Ele nasceu nos Estados Unidos, filho de mãe porto-riquenha e pai alemão. Se o vencedor da eleição for o candidato do PT e ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que hoje lidera as pesquisas de intenção de votos, Mobius diz que a economia iria bem porque Lula aprendeu muitas lições durante seu governo. E provavelmente fará um trabalho melhor porque agora é mais experiente. Leia-se, agora ele vai agradar mais a burguesia porque ele está sendo forçado a conciliar cada vez mais. Mais experiente, leia-se, nós da burguesia conseguimos ter as rédeas mais apertadas no governo do Lula 3, né? Morbius, isso, Morbius. A menos de um mês do primeiro turno, Bolsonaro aparece em segundo lugar nas pesquisas de intenção de voto. Nesse cenário, aliados dele apostam que medidas como as de transferência de renda e de redução de tributos sobre combustíveis podem aumentar sua popularidade. Só o pacote de benesses que ficou conhecido como PEC Kamikaze, aprovado pelo Congresso com apoio da base governista, liberou um gasto de mais de 40 bilhões. Estão aí, por exemplo, benefício mensal de 1.000 para caminhoneiros e taxistas e o aumento de 400 para 600 reais do Auxílio Brasil. Mobius concedeu entrevista à BBC News Brasil por telefone a partir de Dubai. Eu não consigo pensar numa maneira da gente perder mais tempo do que ler isso. Eu só queria que a gente observasse o semblante do indivíduo. E assim, longe de mim querer fazer juízo da aparência dos outros, assim. Mas eu acredito que no caso de um mega investidor que tá dizendo que o Brasil tem muitos benefícios sociais, a gente pode abrir essa concessão, né? Eu não vou falar nada, eu vou deixar o chat só rolar. Só vou deixar subir. Eu vou deixar o chat fluir naturalmente, sabe? Lembrando que no comunismo a calvície será exaltada, né? Então é isso, é o Lex Luthor da Shopee, aqui, dando a opinião dele que não foi perguntada, de verdade. Agora, gente, matéria do Globo. Matéria não assinada do Globo aqui. Gente, a gente vai falar de futebas agora. Vocês gostam de futebas? Ué, ficou escuro aqui. Eu não sei o que aconteceu.
Eu não sei o que aconteceu. Desculpa. Futebas. Tá, Vasco, isso. Vasco. Vocês viram que no Dessa Letra Show, o Cauê e o Lodi começaram falando de futebol, né? Por conta do patrocínio deles, e eu fiquei assim. Eu fiquei tipo, eu não sei o que fazer com as minhas mãos, sabe? Enquete, Vasco? Sim, eu vou votar sim, eu posso votar. Sim, vou votar que sim. Eu fiquei que nem um manequim, né? Mas é isso, matéria aqui do Globo. Lucas Moura, do Tottenham, que é jogador de futebas, né? E Tottenham é um time de futebas, tô traduzindo pra quem não sabe. Declara voto em Bolsonaro e viraliza ao comparar comunismo e nazismo. Eu vi isso de passagem no Twitter, gente. Eu vi um post dele que tinha tipo 30 milhões. 30 milhões, é foda. 30 milhões de likes. Era 30 mil, tá? 30 mil likes dele falando que o comunismo matou 3 trilhões e o nazismo matou 3 trilhões, logo eles são iguais, sabe? O jogador brasileiro Lucas Moura declarou nesse sábado seu voto no presidente Jair nas próximas eleições. O atacante do time inglês Tottenham fez uma postagem nas redes comparando o comunismo ao nazismo e afirmando que os dois são aberrações. A postagem viralizou nas redes sociais. Lucas Moura, eu te faço um convite. Se você quiser colar aqui no canal pra gente trocar uma ideia sobre comunismo, eu abro espaço, assim, o dia que você quiser. Seria um prazer imenso conversar sobre comunismo com você, sinceramente. E eu tô falando isso sem ironia nenhuma, tá? A gente pode conversar sobre comunismo. Tudo que você quiser saber eu respondo, porque eu sou comunista já há bastante tempo e é meu trabalho saber falar sobre. A publicação se refere a uma explanação que o atleta disse numa entrevista ao youtuber Rica Perrone. Moura disse na entrevista gostar de opinar sobre questões além do universo esportivo. E relembrou ter sido duramente criticado em 2018 ao declarar voto em Bolsonaro. Eu não consigo deixar de ver como Moura disse na entrevista que gosta de opinar sobre coisas que ele não domina. Mas enfim. Abre aspas. Eu sou um cara conservador de direita, que defende os princípios cristãos de família. Eu não vejo nenhum cara ideal, o top dos tops. A gente está longe disso. Mas não tem... Acho que ele tá falando de quem ele vai votar, né? Mas não tem como negar que o Biruliro é o cara que mais se aproxima do que eu acredito, da ideologia que eu acho que é a correta para o nosso país. O Lula, do outro lado, defende tudo que eu sou contra. Ideologia de esquerda, socialismo no mais alto nível. Comunismo é um retrocesso. Novamente, agora confirmado. Moura disse na entrevista que gosta de opinar sobre coisas que ele simplesmente não domina. Não tem nada diferente entre o nazismo e o comunismo. E não vejo como a gente voltar a isso retrocesso. Nossa, difícil de ler isso aqui. Disse Moura afirmando que defender Lula é praticamente impossível. Nossa, aqui tem uma explicação do Globo do que é comunismo. O comunismo é uma doutrina política e econômica, enquanto o nazismo é uma ideologia que pregava extermínio de minorias como judeus, homossexuais e negros. Após a postagem, as redes do atleta receberam inúmeros comentários com críticas e endosso à fala do jogador. Tá, pelo menos dos males o menor. Pelo menos eles não corroboraram com essa teoria da ferradura estúpida. Eu já tava esperando o pior. Pro Globo tá ótimo. Tá ótimo. Então, de uma certa maneira, sim, o comunismo é uma doutrina política e econômica, de fato, mas o nazismo é uma ideologia que pregava extermínio de minorias como judeus, homossexuais e negros, também é verdade. Só que, aí, só complementando aqui, e não tô criticando, pro Globo tá show, sabe? Tá show. Mas a gente sempre evita definir o nazismo só por isso, tá? Só por isso. Por quê? Porque isso esconde outros fenômenos semelhantes. E isso faz com que fenômenos como o Trump, o Orbán, o Bolsonaro, o Duterte, esses caras, não sejam categorizados como fascistas, por exemplo, porque eles não pregam abertamente o extermínio de judeus. Então, o extermínio de judeus, gente, é só o exterior. É a manifestação da violência específica do fenômeno nazista alemão, tá? O fenômeno fascista como um todo, ele tem uma configuração que precisa ser exposta, porque senão esses outros fenômenos fascistas se autoproclamam totalmente diferentes do nazismo. Por exemplo, definir o nazismo pelo extermínio dos judeus é a gente desviar um pouco do cerne da questão, do que faz ele ser um fenômeno nazifascista. Mas, novamente, isso aqui não é mentira.
E o Tottenham tem uma forte ligação com os judeus. Ele condenou o nazismo, né? Se ele endossasse o nazismo. Ele só fez essa teoria da ferradura estúpida. E alguém perguntou aí no chat o que é teoria da ferradura estúpida? Imagina uma ferradura assim. Imagina que o espectro político na cabeça dessas pessoas é uma ferradura. E os extremos se aproximam. Então a extrema esquerda se aproxima da extrema direita. Eles são parecidos, né? E aí o que é iluminado é o centro. É o centro iluminado que vai pro espaço, assim, ó. Na piroca do Jeff Bezos e coloniza o espaço como o centro iluminado que ele é. É uma teoria totalmente idiota, não faz o menor sentido. E que... É como o João Carvalho diz, a ferradura tem que ficar no casco. O nazismo foi o primeiro fenômeno fascista da história? Não. Nem o fascismo foi o primeiro fenômeno fascista da história. Antes do fascismo já tinha a Action Française, por exemplo, e tinha o integralismo lusitano antes. Só que por que a gente chama o fascismo de fascismo com o nome italiano? Porque o fascismo foi o primeiro fenômeno dessa categoria que ficou muito grande, que realmente conseguiu mobilizar massas. Então por isso que a gente chama, na década de 30, né, de Fatio. Na década de... Eu falei 30? É de 20, desculpa. Na década de 20, ele começa a ficar muito grande, mobilizar muita gente, e aí esse tipo de fenômeno acaba sendo denominado como fenômeno fascista por conta do fenômeno italiano. Mas é isso, só tirando essa dúvida. Outra notícia em off aqui. Mônica Bergamo, na Folha. Bolsonaro disse a Playboy que já broxou. Lembra que eu prometi pra vocês que eu ia falar do pau do presidente? Eu tenho certeza que vocês falam, cara, eu não consigo. O Ian não fez como news, eu precisava ver uma notícia sobre o pau do presidente. Eu sei que eu decepcionei todos vocês, não falando do pau do presidente, né? Mas agora eu vou falar. Agora eu vou falar. Então vamos lá, né? E assim, gente, não precisava nem da notícia pra gente saber que uma pessoa que fica falando o tempo todo que não brocha só pode ser uma pessoa que brocha, né? Não existe outra possibilidade pra uma pessoa que o tempo todo fala que não brocha que uma pessoa que brocha o tempo todo. Assim, e eu acho que vocês já sabiam disso, né? É a Michelle tendo que beijar aquela boquinha com os dentes de pedrinha de aquário, né? O presidente Jair Bolsonaro, do PL, de 67 anos, já admitiu publicamente que broxou durante uma relação sexual. A declaração foi feita por ele 11 anos antes de puxar o couro de imbrochável, ou seja, quando ele era mais jovem, diante de milhares de apoiadores na esplanada dos ministérios em Brasília no 7 de setembro. Abre aspas, lógico, ponto de exclamação. Quem nunca broxou está mentindo, pô. Eu não vou comentar. Disse ele em 2011, em entrevista à extinta revista Playboy. À época, com 56 anos, o mandatário era afiliado ao PP e ocupava o cargo de deputado federal quando falou ao jornalista Jardel Seba, editor da publicação. Questionado se sexo era importante para ele, Bolsonaro respondeu, abre aspas, é lógico que a minha atividade sexual não é a mesma de quando eu tinha 20 e 30, mas ela existe. Tanto que casei de novo. Com o passar do tempo, você fica ali em 2 por semana, 3 por semana. E pode cair, né? Afirmou Bolsonaro a Playboy. Bom, e quando o Bolsonaro transou pela primeira vez em 6 anos, ele fez questão de falar pra todo mundo em público, né? Que é quando ele fala bom dia pra todo mundo, menos pra primeira dama, que eu já dei bom dia pra ela. E aí, todas as vezes que o Cristiano do Medo e Delírio coloca esse áudio, eu quero morrer um pouco por dentro. O jornalista então perguntou, já caiu, deputado? Foi quando o atual presidente admitiu que broxou. A coluna recuperou a íntegra da entrevista que foi ao ar no antigo site da revista em 29 de junho de 2011. Na época, a publicação ganhou repercussão por trazer uma afirmação de Bolsonaro de que seus imóveis seriam desvalorizados caso tivesse vizinhos homossexuais. Moro num condomínio. De repente vai um casal homossexual morar do meu lado. Isso vai desvalorizar minha casa. Bicho. Qual é a lógica disso, mano? O que
Como assim? Qual é a relação que o cara tá dizendo? Qual é a relação que o cara tá fazendo entre ter vizinhos homossexuais e desvalorizar a casa? Gente, vocês sabem a sexualidade dos vizinhos de vocês? Eu não faço a menor ideia da sexualidade dos meus vizinhos. Qual das 150? Boa, você fez a pergunta certa. Será que comprando casa em dinheiro vivo ele checava se os vizinhos eram homossexuais ou não? Ele afirmou ainda que seria incapaz de amar um filho homossexual. Isso a gente já sabia. Seria incapaz. Não vou dar uma de hipócrita aqui pra fazer média com quem quer que seja. Teria vergonha. Bom, ele é incapaz de amar também o 04, né? Lembrando que o Bolsonaro detesta o 04. O Bolsonaro tentou abortar o 04. O Bolsonaro quase não fala com o 04. O Bolsonaro, quando fala sobre ele, fala que recebe ele em casa. Recebe, como se fosse, tipo, uma pessoa... Como se fosse uma visita qualquer, assim. E ele falou que deu uma fraquejada e teve uma mulher, né? Questionado se já tinha feito o exame de próstata, Jair Bolsonaro admitiu ter realizado o procedimento 7 vezes e orientou os leitores da revista que fizessem o mesmo. Você violenta a tua formação, os seus princípios, mas sabe que aquilo é pra ter uma vida sexual saudável. É constrangedor, mas por favor, façam. Você violenta a sua formação e os seus princípios fazendo exame de próstata. Que... Enfim, né? O cara, ele é incrível, velho. O cara é uma máquina de bosta. É impressionante. Eu não acredito que depois desse tempo todo eu ainda fico chocado, sabe? O cara ainda consegue me chocar depois desse tempo todo. Mano, eu não vou ler o que tá... Gente, desculpa. O Jair Bolsonaro está descrevendo em altíssimo detalhe como foi o exame de próstata dele aqui, tá? Eu vou poupar você. Eu tive que ler, tá? Eu tive que ler, mas eu vou poupar vocês da mesma experiência, tá? Sinceramente. Ele ainda tá falando disso. Na ocasião, então, o parlamentar falou sobre o assédio. O assédio que passou a receber após a sua aparição no programa do CQC em março daquele ano e proferiu declarações homofóbicas ao falar sobre a pauta de costumes. Na moral, o CQC deu eleitor pra ele. Assédio que ele passou a receber depois do CQC. Maldito dia que o CQC resolveu falar desse crápula, sabe? Porque tudo que era homofóbico dentro do armário, tudo que era cuzão que tava no sigilo, se sentiu representado por esse crápula. E falou, agora sim. Agora que o CQC mostrou esse cara, agora eu sei quem é o meu candidato. Ele ainda defendeu que a Dilma deveria ter sido morta pelos militares. Enfim, gente. É muito difícil manter a compostura, sabe? É muito difícil manter a compostura nesses momentos. Porque eu quero falar umas coisas que não podem ser faladas, sabe? Isso tudo aqui foi o que eu falei, depois desse tempo todo. É impressionante como eu consigo ficar chocado ainda com o Bolsonaro. A galera viu e falou, finalmente é um cara que pensa como eu. Finalmente eu posso falar o que eu penso em público. E o Taz, nossa, o Taz é reaça pra caramba, velho. Eu tenho visto o Taz, eu acho que ele tem um programa de entrevistas agora, não é? Eu vi ele numas entrevistas, meu Deus, cara. Ele é muito reaça, cara. É impressionante, sabe? É na cultura? Porra, na TV, eu achei que era na internet.
Ah, ele é o provo... Caralho, ele substituiu... Eu não assisto TV, gente, por isso que eu não sabia, desculpa. Nossa, ele substituiu o Abu Janra. Caceta, que queda de qualidade, né, velho? Substituiu o Abu Janra pelo Taz é foda, viu? Mas vamos lá, gente. A gente começou aqui comemorando a morte da véia, né? E como foi de base, a gente vai falar um pouco dela. Então, novamente, eu vou fazer o convite pra vocês. Eu falei um pouco sobre a véia no Dessa Letra Show, então eu não vou falar exatamente as mesmas coisas pra não ser repetitivo. O João fez um vídeo bem extenso, bastante bem documentado sobre o passado colonial, principalmente durante o reinado da véia. E agora a galera mandou umas notícias acerca da família real pra gente desmistificar algumas coisas, né? Ah, aliás, eu vi os pics dropando aqui, eu vou agradecer, vou aproveitar aqui a troca de tema. Anônimo, obrigado pelos 3,14. Calbi Teixeira, obrigado pelo sub 100, mais valia 7,90 limpão. Rodrigo DHTO, acho que é isso. Obrigado pelos 5 reais. Renata, obrigado pelos 15, garrafa nova. Eu vou comprar hoje. Vou comprar a garrafa nova hoje. Me parece, obrigado pelos 10 reais. Eu sou o 30 mais, me explica o foi de Drake e Josh. É só uma piada que a gente coloca foi de e qualquer coisa pra falar de alguém que morreu, tá, gente? É só isso, não precisa ter lógica. Inclusive, quanto mais sem lógica possível, mais engraçado é. Yakakushi, obrigado pelos 5 reais. E é isso. Obrigado pelos pics, gente. Deixa eu só colocar direitinho aqui, porque a notícia está em inglês. Se ela quiser abrir. Tá abrindo. Foi de Ricardo Eletro. Foi de Ricardo Eletro. Foi foda demais, velho. Vamos lá. Então, conforme nós fomos criticando a família real e tal, algumas pessoas que não perderam a oportunidade de ficar caladas falaram assim: vocês precisam entender a diferença de chefe de Estado e chefe de governo, porque a rainha tinha um poder só representativo, era só simbólico. A realeza vetou mais de 1000 leis com consentimento da rainha. Procedimento secreto usado para revisar leis que vão desde acordo comercial do Brexit até herança e política de terras. Isso aqui é de 2021, tá? Mas é pertinente agora para morte da rainha. Mais de 1000 leis foram examinadas pela rainha ou príncipe Charles, que agora é rei Charles, por meio de um procedimento secreto antes de serem aprovadas pelos membros eleitos do parlamento do Reino Unido, segundo o Guardian. O grande número de leis sujeitas ao veto real abrange assuntos que vão desde justiça, previdência social, pensões, relações raciais e política alimentar, até regras obscuras sobre taxas de estacionamento e hovercraft. Elas incluíam projetos de leis que afetavam a propriedade pessoal da rainha, como suas propriedades particulares em Balmoral, em Sandringham, e potencialmente qualquer coisa que pudesse afetá-la pessoalmente. O Guardian compilou um banco de dados de pelo menos 1062 projetos de lei que foram submetidos ao consentimento da rainha, desde o início do reinado da Elizabeth II até os dias atuais. O banco de dados ilustra que o procedimento opaco do consentimento da rainha foi exercido muito mais extensivamente do que se acreditava. Então, ó, aqui algumas, né? E aqui tem um link. De acordo com o procedimento, os ministros do governo notificam privadamente a rainha de cláusulas dos projetos de lei parlamentares e pedem seu consentimento para debatê-los. Como parte de uma série que investiga o uso do procedimento de consentimento, o Guardian publicou documentos dos arquivos nacionais que revelam que a rainha, em algumas ocasiões, usou o procedimento para fazer lobby privado no governo. A investigação descobriu evidências sugerindo que ela usou o procedimento para persuadir ministros do governo a mudar uma lei de transparência da década de 70 para esconder sua riqueza privada do público.
Os documentos também mostram que, em outras ocasiões, os conselheiros da monarca exigiram exclusões de leis propostas relacionadas à segurança viária e política fundiária que pareciam afetar suas propriedades, e pressionaram para que a política do governo sobre locais históricos fosse alterada. O banco de dados de 1062 leis refere-se à legislação que a rainha vetou de acordo com as regras de consentimento, e não se sabe em quais ocasiões ela também pressionou por mudanças no projeto da legislação. O Guardian descobriu evidências de lobby por mudanças em pelo menos 4 projetos de lei, mas é possível que ela tenha interferido em muito mais. Quando questionados pelo Guardian, os representantes da rainha se recusaram a dizer quantas vezes ela havia solicitado alterações na legislação desde que subiu ao trono em 52. A realeza descreve o processo de consentimento como uma convenção de longa data em que a rainha é solicitada pelo parlamento a fornecer consentimento para o debate de projetos de lei que afetariam a prerrogativa ou os interesses da coroa. O banco de dados compilado pelo Guardian revela a vasta gama de projetos de lei do Reino Unido que os ministros decidiram enviar ao palácio para a consideração. Alguns dos projetos de lei que a rainha revisou antes de serem aprovados pelo parlamento estão relacionados à riqueza ou tributação. Uma das famílias mais ricas da Grã-Bretanha, com os investimentos imobiliários do monarca isentos de impostos sobre herança e coleção de belas artes e joias acumuladas ao longo dos séculos, os Windsor são notoriamente cautelosos com suas finanças. E aqui a coroa com várias joias roubadas de África e Ásia, né? Os membros da família Windsor podem ter seu testamento selado do público, ao contrário de qualquer outra família da Grã-Bretanha, garantindo um nível incomparável de sigilo em torno da sua riqueza privada. Não existe nenhum número confirmado da riqueza da família Windsor, embora as estimativas coloquem em centenas de milhões de libras. Em 2014, por exemplo, a rainha e o herdeiro do trono examinaram a conta de herança e poderes de curadores. 2 anos antes, ela examinou a conta dos trusts capital e renda. Trusts são arranjos legais frequentemente usados por famílias ricas para proteger seus ativos do escrutínio fiscal e público. Ela também examinou projetos de lei que abrangem áreas inteiras da formulação de políticas governamentais. Pelo menos 11 projetos de lei que regem as ferrovias foram examinados pela rainha, às vezes relacionados às terras pertencentes às propriedades reais. Em 2013, a rainha deu seu consentimento ao projeto de lei parlamentar para construir a linha ferroviária de alta velocidade 2 entre Londres e Birmingham. Os ministros dos transportes notificaram ao palácio de que o projeto afetava os interesses da coroa, pois o departamento precisava adquirir 21 terrenos pertencentes à propriedade da coroa durante a construção da linha. Pelo menos 10 projetos de lei relacionados à política habitacional foram submetidos ao consentimento do Queen. Tá, ele não traduziu da rainha, né? Do Queen é foda. Ele achou que era o tradutor achou que era a banda, gente. Desculpa. O tradutor viu Queen e achou que era a banda Queen. E aí ele traduziu como consentimento da banda Queen, tá? Assim como 5 relacionados à lei sobre pensões, 7 relacionados ao NHS, que é o SUS deles, e pelo menos 2 relativos ao bem-estar animal. O governo concedeu à rainha uma isenção em um ato de 2006 para evitar maus tratos a animais, impedindo os inspetores de entrar em suas propriedades privadas. Alguns dos projetos de lei submetidos ao consentimento da rainha são notavelmente obscuros e ostensivamente têm pouca relevância para a monarquia, levantando questões sobre por que os Windsor foram solicitados a examinar projetos. Eles incluem projeto de lei de 63 relacionado ao Museu Britânico, um projeto de lei de 86 sobre salmão e a lei do estacionamento. Código de prática para regular comportamento de empresas privadas de fixação de carros. Adam Tucker, especialista em direito constitucional da Universidade de Liverpool, disse que a variedade de leis feitas para passar pelo procedimento de consentimento da rainha é surpreendente. Muitas dessas contas não são distintivamente sobre a coroa, ou principalmente sobre a coroa, ou obviamente sobre a coroa de qualquer forma. Em inglês deve estar diferente, né? Aqui ficou confuso em português, disse ele. E, no entanto, eles obviamente ainda têm algum conteúdo que os arrasta para o processo. Ver o alcance absoluto nessa forma de lista implacável realmente mostra a enorme amplitude de coisas que o procedimento captura. Em outros casos, uma conexão com os interesses financeiros da coroa é clara, como um projeto de lei de 88 que afeta o Ducado de Lancaster, a propriedade privada que dá à rainha uma renda multimilionária. O Palácio de Buckingham confirmou que o mecanismo abrange projetos de lei que afetam os interesses privados da rainha, como suas propriedades particulares, bem como qualquer coisa que afete a rainha pessoalmente, seja como indivíduo ou como proprietária de terras ou empregadora.
Um porta-voz da rainha disse: se o consentimento da rainha é necessário, é decidido pelo parlamento, independentemente da casa real, em assuntos que afetam os interesses da coroa, incluindo bens pessoais e interesses pessoais do monarca. Se o consentimento for necessário, o projeto de lei é, por convenção, submetido ao soberano para conceder apenas por conselho dos ministros e como uma questão de registro público. Mentira, tá? Isso aqui, ele tá passando... Ele tá colocando panos quentes na questão. Ele basicamente tá dizendo: isso aqui é só protocolar, a rainha não tem nenhuma... A família real não tem nenhuma ingerência na decisão desse tipo de legislação. Isso aqui é mentira, tá? Isso aqui é simplesmente mentira. Ela tem ingerência e tem muita ingerência. Isso aqui que a matéria tá provando. Ela acrescentou: o consentimento da rainha é um processo parlamentar, com o papel do soberano puramente formal. O consentimento é sempre concedido pelo monarca quando solicitado pelo governo. Qualquer afirmação que o soberano bloqueou a legislação é simplesmente incorreta. Novamente, o quão pouco transparente é esse processo faz com que o porta-voz da família real não tenha opinião confiável a respeito disso, né? Então é isso, gente. Isso aqui é pra provar pra vocês que não é só pra ser capa de tabloide, tá? Não é só pra ser uma parasita que faz parte de uma família dominante há mais de 1000 anos. Porque assim, quando vai falar de socialismo, aí é monarquia, mas quando é monarquia de verdade, aí ninguém critica, né? Ter 3 kings na Coreia, literalmente monarquia dinástica. Ter a mesma família há 1000 anos no Reino Unido, aí não. Aí tudo bem, aí o Reino Unido é uma maravilha, né? Mas sim, a família real tem ingerência nas políticas públicas do Reino Unido e tem muito, tá? Mas, vocês querem saber o quão parasita é a família real? Vamos falar sobre o quão parasita ela é? Charles III ganhava 141 milhões por ano como dono de terras. Pra fazer o quê? Pra fazer nada. Nada. Pra ser um parasita que tem um privilégio oriundo do modo de produção feudal, tá? Isso aqui é uma permanência do modo de produção feudal. E isso aqui é incrível, gente. Falam sobre as permanências do modo de produção capitalista nas experiências socialistas. Gente, hoje em dia nós temos permanências do modo de produção feudal, tá? No mundo todo. Não é só aí. Com a morte da rainha Elizabeth II, na última quinta-feira, e a proclamação do Charles III como novo monarca da Inglaterra nesse sábado, as finanças da família real britânica voltaram a ser tema de discussão nas redes sociais. Segundo o portal Fox Business, o título do Duque da Cornualha gerou uma grande fortuna ao rei. O ducado, que fica localizado no condado da Cornualha, ao extremo sudoeste do país, forneceu ao atual monarca uma renda anual de 27,5 milhões de dólares. O valor era usado para o seu próprio sustento. É incrível, né, gente? Não, eu tenho 27,5 milhões de dólares de renda de terra pro meu sustento. Cara, você não faz ideia de como a vida de um monarca precisa de manutenção. Sustento. Dá pra ele comprar... Vocês imaginam quanto de chiclete ele consegue comprar com essa renda? Porra, o cara consegue comer Toblerone todo dia. Café em grão, velho. Café em grão, todo dia. Também da sua esposa, Camila, e de seus filhos, os príncipes William e Harry, além das suas respectivas famílias. Gente, é uma família que tem necessidades muito especiais, né? As leis do ducado tornam Charles III o maior proprietário de terra da Inglaterra. O terceiro maior proprietário de terra da Inglaterra é um cara que tem privilégio de nascimento. Com cerca de 185 mil... Privilégio de sobrenome, tá, gente? De sangue. 185 mil acres espalhados por 23 condados, incluindo o aluguel de 600 unidades residenciais e mais de 700 arrendamentos agrícolas, ou seja, 13% das terras do condado. Um ducado é uma propriedade privada que fornece renda para o herdeiro do monarca. Em 1337, o rei Eduardo III estabeleceu a carta decretando que o Duque da Cornualha devia ser seu rebento mais velho ou herdeiro do trono. Gente, novamente, eu vou repetir. Todas as vezes que acusam a Coreia Popular de ser uma dinastia, de ser uma monarquia, a gente sempre fala, não existe em nenhum lugar da legislação da Constituição coreana, dizendo
o sucessor da família Kim deve ser também da família Kim, o seu filho mais velho, blá, 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 blá. Inclusive, o Kim Il-sung não é o filho mais velho, e se não me engano, o Kim Jong-un também não é. Só que, se tem uma lei de 1337 dizendo que o Duque da Cornualha deveria ser o seu rebento mais velho e herdeiro do trono, aí tudo bem. Aí tudo bem. Não tem problema. A família real do Reino Unido não é um problema, né? Quando é literalmente monarquia, aí não tem problema. A carta apontava que o ducado incluía um título, uma honra, propriedades de terra e também finanças para sustentá-la. Pelo quê? Por ter nascido na família certa. Isso aqui, você tinha isso tudo pelo quê? Por nascer. Só por ter sangue azul. Estima-se que o patrimônio atual do novo rei seja de 1,5 bilhão, provavelmente pro próprio sustento, né? Então, assim, uma tênia é menos parasita que esse cara. Se vocês tinham alguma dúvida do nível de parasitagem, é esse o nível, tá? É esse o nível. E aí a última aqui. Ex-colônias do Reino Unido querem reparação e remoção de Charles III como chefe de Estado. Políticos e pesquisadores da Jamaica, Santa Lúcia e Bahamas citam Barbados como exemplo e afirmam que é hora de deixar o governo real e iniciar um amplo movimento pela República e indenizações pelas consequências nefastas da escravidão. Desculpa. A nomeação de Charles III como sucessor da Rainha Elizabeth II, que faleceu na última quinta-feira, aos 96 anos, desencadeou novos movimentos de organizações da sociedade civil e de políticos de ex-colônias no Caribe, para que o monarca seja removido como chefe de Estado de seus países e que a Grã-Bretanha pague reparações por causa da escravidão. A Reuters, o primeiro-ministro da Jamaica, declarou que o seu país lamenta por Elizabeth II e o seu colega da Antígua e Barbuda determinou que as bandeiras ficassem a meio mastro até o dia do seu enterro. Cara, sinceramente, lamenta o caralho. O que o Reino Unido fez no Caribe não tem perdão, tá? Porém, nos bastidores há uma discussão sobre o papel que um monarca distante deve desempenhar no século XXI. Nenhum, não deve existir. O incômodo das nações que já foram colônias inglesas com Charles é anterior à sua ascensão ao trono. Incômodo é foda, né? No começo desse ano, líderes do Commonwealth expressaram desconforto durante a cúpula em Kigali, em Ruanda, sobre a passagem da liderança do clube de 56 nações de Elizabeth para o agora novo rei do Reino Unido. Logo após a nomeação de Charles como liderança do clube de 56 nações, os príncipes de Gales, William e Kate realizaram uma viagem pela Jamaica e Bahamas. Tal viagem foi marcada por cobranças e pedidos de pagamento como reparação a um pedido de desculpas pela escravidão. Niambi Hall Campbell, pesquisadora que preside o Comitê Nacional de Reparações das Bahamas, disse à Reuters que, à medida que o papel da monarquia muda, esperamos que esta seja uma oportunidade para avançar nas discussões sobre reparações para a nossa região. A pesquisadora também afirma que, a partir do discurso de Charles III, em cerimônia que fez de Barbados uma república e de que reconhecesse a atroz atrocidade enfim, da escravidão, que o monarca possa dar início ao processo de justiça reparatória. Não vai dar, tá? Mais de 10 milhões de africanos foram algemados e levados ao tráfico de escravos no Atlântico por nações europeias entre os séculos XV e XIX. Aqueles que sobreviveram à viagem brutal foram forçados a trabalhar em plantações no Caribe e nas Américas. Rosalia Hamilton, defensora jamaicana de reparações, declarou que a fala de Charles na Conferência de Kigali sobre as atrocidades da escravidão oferece algum grau de esperança de que ele aprenderá com a história e entenderá o impacto doloroso que muitas nações sofreram até hoje. Gente, a história não cobra, tá? A história não cobra e a classe dominante nunca dá nada de maneira voluntária. Tudo que foi concedido, entre aspas, pela classe dominante, não importa de onde seja, foi sobre tremenda pressão, tá? A classe dominante não aprende com os próprios erros e a história não cobra. O pessoal ficava brincando que a Rainha Elizabeth era muito velha, que ela é mais velha do que não sei o quê, que ela tá desde Matusalém, blá blá blá. Sabe por que ela consegue ser tão velha, gente?
Isso sem brincadeira. A Rainha Elizabeth conseguiu morrer tão velha porque ela não trabalha. Monarcas não trabalham. A família real não trabalha. As classes dominantes não trabalham. Você consegue viver o máximo possível sem trabalhar. O nosso trabalho diminui a nossa longevidade em muito, tá? Muito. Por que o Lehman, aquela múmia, vive tanto? Porque não trabalha. Por que o Abílio Diniz vive tanto? Porque não trabalha. Burguês vive muito porque não trabalha. Então, para além da piada dela ser imortal, a gente tem que observar sempre que o fato dela viver muito é uma evidência de que ela é uma parasita. Ela morreu de causas naturais, morreu de velha, porque ela é rainha. Porém, desde que foi alçado ao posto de novo monarca do Reino Unido, Charles III não falou sobre reparações com os países que foram colônias. E mesmo se ele falar, vai ser só falar, tá, gente? No ano passado, o governo da Jamaica anunciou um plano para pedir indenizações à Grã-Bretanha por transpor à força cerca de 600 mil africanos para trabalhar nas plantações de cana-de-açúcar e bananas, que criaram fortunas para os proprietários de escravos britânicos. Quem assumir o cargo deve ser solicitado a permitir que a família real pague indenizações aos africanos. Todos nós devemos trabalhar para remover a família real como chefe de Estado de nossas nações, disse David Dennis, secretário-geral do Movimento Caribenho pela Paz e Integração. A exemplo de Barbados, a Jamaica deve, em breve, abandonar o governo real. Pesquisa feita em agosto revelou que 56% dos jamaicanos são a favor da remoção do monarca britânico como chefe de Estado. O ex-primeiro-ministro de Santa Lúcia, Alan Chastanet, e hoje líder da oposição, declarou a Reuters que apoia o movimento que leva o país em direção ao republicanismo. Então, gente, eu falei isso no Dessa Letra Show, aí eu vou repetir. Eu não sei se vocês lembram, mas em abril desse ano, 2022 mesmo, a família real visitou o Caribe. E eles visitaram a Jamaica. E assim, isso foi de um mau gosto, que quando eles chegaram na Jamaica, eles receberam um documento com 50 pontos de por que a rainha devia pedir desculpa por estar lá. E assim, esse é o mesmo, digamos assim, seria a mesma sensação se herdeiros da família real portuguesa viessem para plantações de café aqui no Brasil, sabe? No interior do Brasil. A ótica disso é muito podre, sabe? E foi isso que eles fizeram. Acharam de muito bom gosto. O que fizeram com o documento? Obviamente que nada. E não vão fazer nada nunca, tá, gente? Não fizeram até agora, não vão fazer nunca mais. Aí, gente, eu vou pegar um pouco mais de água. Porque a gente vai trocar de assunto agora, tá? Aí eu vou aproveitar pra dar uma pequena pausa. Então fiquem aí com as capivarinhas só um segundinho, tá?
Voltemos. Estão acordados? Bora! Levantemos. Bora, Bill! Vamos lá? Então, gente, aí eu vou mostrar uma notícia e... Calma, tá? Eu só vou falar essa palavra, calma. Eu sei, tá? Eu só vou mostrar uma notícia que talvez vocês tenham visto esses dias. Mas eu já antecipo, calma, eu sei, tá? Então apareceu isso aqui na UOL. Eleição terá apuração paralela de 385 urnas pelas Forças Armadas. Então isso aqui é uma coisa que o Bolsonaro e as Forças Armadas estavam pressionando, tá? Estavam pressionando. E o UOL publicou essa notícia. Só que depois eu vi isso aqui, ó. Nota à imprensa. TSE reitera informação amplamente divulgada em junho passado sobre a contagem de votos. O Tribunal Superior Eleitoral informa, em relação à apuração das eleições de 2022, que não houve nenhuma alteração do que definido no primeiro semestre, nem qualquer acordo com as Forças Armadas ou entidades fiscalizadoras para permitir acesso diferenciado em tempo real aos dados enviados pela totalização do pleito eleitoral pelos TRS, cuja realização é competência constitucional da Justiça Eleitoral. O TSE reitera informações amplamente divulgadas em junho do ano passado sobre a contagem de votos, a partir da somatória dos BUs, ser possível a várias eleições e que para o pleito deste ano foi implementada a novidade de publicação dos boletins de urna pela rede mundial de computadores, após o encerramento da votação para acesso amplo e irrestrito de todas as entidades fiscalizadoras e do público em geral. Independentemente dessa possibilidade, como ocorre a diversas eleições, qualquer interessado poderá ir às sessões eleitorais e somar livremente os BUs de 10, de 300 ou de todas as urnas. Então, aparentemente eles viram essa mudança, que é depois da contagem das eleições, e acharam que eles tinham acatado esse pedido das Forças Armadas. Por que eu tô falando isso? Porque muita gente ficou muito alarmada com isso. Porque, gente, essa demanda das Forças Armadas por uma apuração paralela é pra clamar fraude. Vocês sabem disso. É pra clamar fraude. Eles querem fazer uma apuração paralela pra poder dizer que tá fraudado. Não tem absolutamente nada a ver com idoneidade. Eles vão, independente de como tá, eles vão olhar e falar, tá fraudado. Ah, mas você nem olhou. Tá fraudado. Tá fraudado, sabe? Porque a UOL não tira? Não sei. Mas eu só tô aqui esclarecendo porque eu vi um arranca-rabo a respeito disso no Twitter. Vamos ler a matéria, vamos ver o que eles falam. Vai que tem aquelas notas, né? O TSE concordou com uma apuração paralela de votação em tempo real feita pelas Forças Armadas. Não concordou. Não concordou. Pelo menos é o que eles estão falando. Bom, eu tô acreditando em acreditar, né? Eu tô escolhendo acreditar na nota da imprensa do próprio TSE, sabe? Tem um aviso no final que tá errado? Aqui? Não tem, não. Enfim. Isso foi hoje? Não, isso é do... Não, tá aqui, ó. Que susto, eu vi 13 de dezembro aqui. É de hoje. É de hoje. É de agora. Então talvez eles não tenham feito nada porque é de agora, tá? É de hoje. Que susto, eu vi 2021, achei que eu tinha lido uma notícia antiga. Mas é isso, gente. Eles lançaram a nota à imprensa dizendo que isso não é verdade. Tem uma errata embaixo? Bom, eu não vi a errata, mas enfim. Eu acho estranho ter errata e não apagarem a notícia, tá? Sabe por quê? Porque a maior parte das pessoas só lê a chamada. Onde que tá a errata?
Ah, que errata. Não. Rosa Weber toma posse hoje como presidente do STF, não do TSE. A errata é essa. A errata não tem nada a ver com a apuração paralela. Erramos, esse conteúdo foi alterado. Gente, não tá aqui. Sério mesmo. De verdade, assim. Não tá aqui, sinceramente. Eu mando as notícias. Se vocês quiserem, eu mando a notícia aqui pra vocês, mas eu não tô achando. Eu só tô querendo dizer porque essa porra dessa chamada vai alarmar muita gente. Porque, novamente, se o TSE acatar aos pedidos das Forças Armadas, e lembrando que as Forças Armadas não tem que pedir nada, tá? Elas não têm que achar nada, elas não têm que sugerir nada. Isso aqui abre espaço pra eles clamarem fraude como eles querem. Vocês estão falando pra eu atualizar? Se foi, foi nesse segundo, porque eu acabei de colar a... Gente, não tá aqui, desculpa. Enfim. E mesmo se tiver, o problema é a chamada, tá? Mesmo se tiver, o problema é isso aqui. A galera vai estar, tipo, no celular, olhando assim, vai ver a chamada. E o estrago já foi feito também, né? E eu não sei exatamente de onde eles tiraram. Provavelmente foi uma má interpretação da mudança, né? E aí, nessa toada, vamos falar sobre uma lei que tá tramitando na Câmara que é bastante perigosa. PL que autoriza... PL, projeto de lei, né? Que autoriza a reintegração de posse sem aval judicial avança na Câmara. Avançou na Câmara dos Deputados o projeto de lei que permite a ação policial sem necessidade de ordem judicial na retirada de invasores de propriedades. Foi aprovado na Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado e segue para a Comissão de Constituição e Justiça. Então é importante a gente ficar de olho, porque se o trabalho do MTST, do MLB, do Olga Benário já era difícil, com essa lei aqui, vocês não estão ligados como vai ficar. Vai ficar mais ainda. E sim, eu estou usando uma garrafa de suco como garrafa de água. Combate ao crime organizado, né? Pessoas que não tenham de moral ocupando prédios que não estão fazendo função social, agora é crime organizado. Enfim. O PL é terminativo e não vai a plenários. Ainda precisará ser analisado em comissões do Senado caso passe na CCJ. A medida afeta os casos de invasões de terras motivadas por disputas agrárias ou invasões ilegais causadas por grileiros, o que tem ocorrido recentemente no sul da Bahia. Cara, vocês têm algum tipo de dúvida que isso aqui vai ser usado pra expulsar simplesmente pessoas que estão ocupando terras não produtivas? A legislação já permite que o proprietário expulse o invasor por conta própria, desde que não haja excesso de violência. O que dificilmente é evitado no confronto direto de dois lados. Isso aqui é só com terra, não é com imóvel? Não ficou tão claro pra mim. Afeta os casos de invasões de terras motivadas por disputas agrárias ou invasões ilegais. Tá, ele só usa terra como exemplo. Então, vou pressupor que Desculpa, vou pressupor que isso aqui só tá afetando terra, tá? E não imóvel. Mas não foi muito claro aqui. Se alguém tiver mais notícias sobre isso aqui, né? Enfim, super curta, a matéria não tem tantas informações assim. Mas esse tipo de coisa são imóveis rurais, tá?
Eu queria que a matéria fosse um pouco mais específica. Mas enfim, eu não tenho a menor dúvida de que isso aqui vai ser usado pra expulsar famílias que ocuparam terreno improdutivo, que ocuparam prédios sem função social. Não tenho a menor dúvida disso, tá? Isso cria uma jurisprudência muito perigosa também. Eu pensei na mesma coisa, Diana. E aí como funciona? A polícia ia determinar a reintegração de posse ela própria? Pois é, né? O que não é novidade, porque o tanto de reintegração de posse sem mandado que a gente vê a polícia fazendo não tá no gibi, tá? Mas isso aqui virar lei faz ficar mais intenso, né? E aí, mudando de assunto agora. Em protesto por posse de terra, falando em terra. Grupo fecha trecho da CE 040 em Fortim, no Ceará. Segundo a Polícia Rodoviária do Ceará, pista está com fluxo interrompido desde as 7 da manhã, quando começou a manifestação. Isso foi agora. Um grupo de manifestantes bloqueia um trecho da rodovia CE 040 nesta segunda-feira, no município de Fortim, a 135 quilômetros de Fortaleza. Segundo a Polícia Rodoviária do Ceará, a pista está com o fluxo de veículos interrompido desde as 7 da manhã. Organizadores do protesto informaram que desejam uma audiência com a governadora Isolda Sela, do PDT, acerca de pautas diversas. Estão liberando veículos de emergência e cidadãos com problemas de saúde. Participam do ato indígenas, quilombolas e pequenos agricultores. A Polícia Militar afirmou que o Batalhão de Trânsito Urbano e Rodoviário Estadual está com a equipe na rodovia CE 040 km 125, na entrada principal de Fortim. Segundo a polícia, a manifestação ocorre pacificamente. A PMCE reforçou que está mantendo um canal de diálogo para a desobstrução das vias. A polícia informou que o protesto é feito por pessoas que reivindicam a posse de uma área nas proximidades da região. Agentes da PRSE estão no local e tentam desobstruir a via. Segundo o motorista, um longo congestionamento é formado por conta da manifestação. Está tudo engarrafado. O ato na CE 040 na entrada de Fortim. Estão querendo regularizar as terras deles. Eles interditaram as duas mãos da pista. Não deixam ninguém passar. E assim, esse tipo de manifestação tem que ter pressão, tá, gente? Isso aqui coloca pressão. Bloquear uma via força o diálogo. E é assim que tem que ser. Porque esse tipo de coisa não é dada de mão beijada. Não é dada de maneira voluntária. E assim, essas pessoas estão lutando pelo que é deles e estão lutando da maneira correta, que é colocando pressão. Tem mais fotos aqui, ó, que o Poder Popular, que é o jornal do PCB, publicou no Twitter. A CE 040 amanheceu trancada por centenas de famílias do estado do Ceará. As vias foram trancadas em protesto após anos de descaso do poder público em relação às necessidades básicas e urgentes de famílias da classe trabalhadora. Assentamento São Miguel. E aqui é a bandeira da UJC. Ano passado, tentamos mais de uma vez marcar uma audiência com a secretária de Desenvolvimento Agrário. Nenhuma resposta nos foi dada. No dia 16 de agosto desse ano, a Comissão de Mulheres e Crianças de várias comunidades espalhadas pelo Ceará enviou uma carta à governadora Isolda Sela. Recebemos o ofício de uma das suas secretárias. O documento nada dizia sobre a audiência pretendida pelas comunidades. A mobilização e a pressão popular é a única linguagem que os governantes entendem. Então é isso, gente. Esse tipo de paralisação geralmente é o último recurso. Porque essas pessoas tentam fazer o recurso legal. Usar os mecanismos diretos. Só que esses mecanismos não funcionam. Eles são ignorados. E aí a galera parte pra luta. E luta tem que ter pressão. Linha absolutamente correta. Eu queria falar sobre isso pra vocês porque isso é inspirador, de verdade. E a gente tem que ver o poder que esse tipo de mobilização tem. E aí eu vou ler um outro fio do Twitter que eu achei interessantíssimo esses dias. De algo que a gente já falou aqui algumas vezes. Então é o fio da Su apenas. O projeto de escola pública gratuita e de qualidade esbarra no monopólio da Cogna. Não satisfeita com a fatia do ensino superior, na aquisição da Croton,
agora domina a parcela significativa do ensino básico. Se você não conhece esse monstrengo, vem comigo. Cara, é uma empresa que tem outras empresas que têm um monopólio na educação brasileira. E monstrengo é a palavra correta. Monstrengo, tá? Então, como alguém compra o trambolho da Croton? Pra você ver o tamanho do bagulho, né? Então, olha só. Cogna. A Croton, ensino superior. Platos, ensino superior. Saber, educação básica. Vasta e Somos, educação básica. A gente já falou da Somos aqui no canal. Quando a gente tava falando sobre think tanks. O fundador do Renova BR, que é aquela escola que deu origem à Tabata Amaral, é dono da Somos também. Que é fornecedora de material didático para educação básica. É um monstrengo mesmo, tá, gente? E aí pensa que o dono dessa Somos, que é parte da Cogna, tem criado escolas para colocar parlamentares para defender os interesses dele dentro da Câmara Federal, por exemplo. E estadual, e às vezes até prefeitura. Você imagina? Vamos chamar isso de democracia, gente? O link, deixa eu ver aqui. É esse aqui, ó. Ó, que é o que eu acabei de falar. A aquisição da Croton trouxe toda a fatia do ensino superior privado e EAD pela monopolização das seguintes empresas: Anhanguera, Fama, LFG, Pitágoras Colégios, Pitágoras, Unice, Uniderp, Unime e Unopar. O que mais impressiona nos últimos anos é a ampliação rápida das marcas voltadas para o ensino básico, através da Saber, da Vasta e da Somos. Por quê? O ensino superior já é palco de um avanço bastante significativo da iniciativa privada. E aí faltava o ensino básico. Então a ideia é sucatear o máximo possível para abrir espaço de mercado e fazer com que as escolas públicas comprem, por exemplo, material didático. Uniderp é um nome incrível, né? Fazer com que as escolas públicas, né, as prefeituras comprem material didático feito por essas empresas e que, pior ainda, que os professores façam cursos de especialização nessas empresas privadas. Por isso, gente, que o setor privado de educação foi muito favorável à BNCC e à reforma do ensino médio. Por quê? Porque isso ia abrir uma demanda por formação. Os professores, por conta da troca de currículo, iam ter que se formar e aí eles fornecem cursos privados para esses professores se especializarem. Vocês estão entendendo onde isso aqui quer chegar? E eles falavam isso abertamente, tá? Nós somos favoráveis à BNCC para vender curso. Não era escondido. Essa galera, quando tá entre os deles, eles falam tudo, tá? Tipo, ó o monstro isso aqui, né? Conteúdo core, aprendizado digital, treinamento contínuo para docentes. Aqui, ó. Treinamento contínuo para docentes. Línguas socioemocional, STEAM, não sei o que é. Acadêmico. Tá. Não só se destaca que esses monstrões educacionais têm adquirido inúmeras escolas, como têm dominado os nichos de materiais didáticos e sistemas de ensino. Esses são os produtos da Somos. Não dá nem pra aferir isso aqui, gente, de tão gigantesca. Profs. O braço do grupo Cogna é imenso, assim como a sua fatia do mercado. Se você é professor, certamente já entrou em contato com produtos dessa empresa. Um Google rápido e pesquisa na carreira dos CEOs do grupo deixa clara a permeabilidade governamental que eles possuem. Então esses são os donos, né? Quando digo para os meus colegas e amigos da educação que a nossa disputa é contra a educação como mercadoria, é disso que eu tô falando. O impacto da educação empresarial é sentido por nós desde a gestão do currículo BNCC e dos métodos sistemas. A gente precisa resistir. Tá certo? Camarada Sul apenas. Geografia e educação. É muito bom o Fio de expor esse tipo de coisa.
E é isso, gente. Vamos continuar denunciando esse tipo de avanço do setor privado sobre educação, porque ele não pretende ser freado num futuro próximo, sabe? Inclusive, ele cresceu durante a gestão do PT. Então não vão achando que uma eventual vitória do Lula vai fazer com que isso aqui mude, tá? Science, Technology, Engineering e Mathematics. Pra mim, Steam era aquela plataforma que você comprava jogo. Vamos lá. Luta da enfermagem pelo piso nacional. Então, novamente, o ministro do Supremo, o Barroso, vetou o piso salarial pra categoria de enfermagem. E aí a galera foi pra rua. Olha só. Mais de 5 mil profissionais participaram do ato da enfermagem em 9/9 de 2022 em Recife. A luta da enfermagem exigiu a participação de milhares de profissionais da organização da categoria, fortalecimento e unidade sindical para garantir a lei do piso nacional. Mas os donos de hospitais e clínicas que lucram com bilhões de reais todos os anos articularam por cima, em pleno domingo, uma decisão do ministro Barroso do STF declarando inconstitucional a lei do piso da enfermagem. A resposta da categoria foi imediata. Hoje, no dia 9/9, foi puxado um ato nacional pela implementação do piso, atendendo ao chamado do Sindicato dos Enfermeiros de Pernambuco, Sindicato Profissional dos Auxiliares e Técnicos de Enfermagem de Pernambuco, entre outras entidades. Milhares de profissionais foram às ruas pelo Brasil. Em Pernambuco, o CEP, junto com o MLC, Movimento Luta de Classes, apoiou e organizou massivos atos na cidade de Recife, Caruaru, Garanhuns e Petrolina. Em Recife, a concentração começou antes das 9 da manhã na Praça do Derby. E por volta das 10, mais de 5 mil profissionais saíram em caminhada pela Avenida Agamenon Magalhães, passando pelo Hospital Português, Esperança e retornando à Praça do Derby, com várias lideranças falando no carro de som e muitas palavras de ordem dos profissionais da enfermagem. Enfermeiros, técnicos de enfermagem, auxiliares de enfermagem e parteiras, mostrando toda a sua indignação para um judiciário que sempre defende os patrões e os ricos. Também ocorreu o ato em Caruaru, com mais de 400 profissionais que saíram em caminhada do pátio de evento Luiz Gonzaga, pátio do Forró, passando pelo centro da cidade e terminando no Marco Zero. Durante todo o trajeto, a população apoiou a mobilização da categoria, que mostrava toda a sua indignação com as palavras de ordem durante todo o percurso. Já em Garanhuns, cerca de 300 profissionais saíram em marcha do Parque Euclides Dourado, com palavras de ordem, falas no carro de som, cartazes e apitos, passando pelos hospitais particulares, policlínicas e terminando o ato próximo ao hospital estadual. No sertão pernambucano, na cidade de Petrolina, ocorreu o ato a partir das 4 da tarde, com apoio do CEP e do MLC. Cerca de 500 profissionais caminharam a partir da Praça da Catedral, pelas ruas da cidade até a ponte que liga Petrolina, à cidade de Juazeiro, na Bahia, onde ocorreu o encontro com os profissionais das duas cidades em caminhada. O ato chegou a paralisar o trânsito por quase meia hora. É evidente que a luta não pode ser restrita ao piso salarial. A denúncia da precarização do SUS e o quanto isso afeta os mais pobres faz parte da luta da enfermagem. O SUS foi regulamentado pela Lei 8.080 de 90, que apesar de ser um marco importante para a classe trabalhadora e os mais pobres no nosso país, ainda hoje exige luta e organização da população como um todo para sua implementação. Por fim, esse ato foi apenas o primeiro de muitos outros que virão para garantir a implementação do piso da enfermagem na rede privada e pública do nosso país, como afirmou Ludmila Outes, coordenadora estadual do MLC, presidenta licenciada do CEP e candidata a deputada federal pela Unidade Popular. Devemos articular as entidades nacionais e do nosso estado para um grande movimento nacional o mais rápido possível, para garantir os nossos direitos e depender da categoria, puxar uma greve geral da enfermagem. Já está agendada uma nova assembleia da categoria em todo o estado para definir um novo calendário de lutas e possibilidade de greve estadual da categoria dos enfermeiros. Então, gente, por que eu tô trazendo isso? Porque os... Que? Caiu? O que caiu? Alô?
Provavelmente oscilou, gente. Caiu, mas voltou? Morri, mas passo bem? Deu uma derrapada, tá? Não, tá, desculpa. Eu tava lendo, eu não vi se tinha dado uma oscilada aqui. Por que eu tô mostrando isso? Eu sempre faço um bloco luta de classes, tá, gente? E eu sempre gosto de mostrar como a classe trabalhadora brasileira é combativa. Porque a grande mídia não mostra esse tipo de coisa, ou mostra muito pouco, ou mostra de maneira muito tangencial. E às vezes até com menosprezo, ou até antagonizando isso. A gente não pode cair nesse conto de que a classe trabalhadora do Brasil é muito desmobilizada e muito apática. Não é, tá? A classe trabalhadora do Brasil não é apática. Inclusive, com mais organização, a gente pode tudo, inclusive. É isso que a gente quer. A gente quer organizar cada vez mais. Mas vocês já devem ter ouvido essa coisa de que acontece, o brasileiro é todo fodido e não faz nada. Mentira, tá? Mentira. E eu falo sobre isso todas as vezes que eu falo sobre notícias. Falo sobre protestos, movimentos, greves, o tempo todo, tá? Os próprios jornais de Pernambuco quase não falaram sobre isso. Então, por isso que a gente tem que ler esses jornais revolucionários, né? Trabalho em um hospital privado aqui em Campinas e está rolando um terrorismo com os técnicos de enfermagem, dizendo se o piso dos enfermeiros for aceito, os técnicos vão ser demitidos. Esse é o argumento. E, gente, novamente, todas as vezes que a classe trabalhadora lutou pelo seu direito, lutou pelo mínimo, a burguesia sempre recebeu com vai quebrar. Não tem como. Isso vai arruinar a burguesia. Diminuir carga horária de trabalho, aumentar salário, mais direitos, férias, tudo isso foi recebido pela burguesia como não, vai rolar demissão em massa. Vai rolar um monte de fechamento de empresas, as empresas vão quebrar todas, tá? Gente, se diminuição de salário e diminuição de direitos gerasse emprego, o Brasil não tinha desemprego hoje, tá? Desde o Temer a gente viu um desmonte imenso no mínimo que a classe trabalhadora deveria ter pra trabalhar, com dignidade, e a gente tá com um desemprego altíssimo ainda. Não existe essa relação de tirar direitos trabalhistas e gerar mais emprego, tá? Não existe essa relação. Isso é bravata da burguesia. E isso é desde sempre. Desde a Revolução Industrial, desde o advento do capitalismo, todas as vezes que os trabalhadores lutaram pelo mínimo, eles foram recebidos com não vai ter como, a gente vai quebrar, não tem como. Você vê o VOD da live pra ler o chat depois? Não, é muita coisa. Não, não. E se eu quero conversar com vocês, eu converso pelo Discord. É bem melhor. E aí, vamos lá. Aqui, bloco meio ambiente, né? Vai ter só essa notícia hoje? Que eu falei, daqui a pouquinho eu tenho que sair. Que eu tenho que honrar uns compromissos. Dia do Cerrado. Sob gestão do Bolsonaro, desmatamento no bioma avança. Só em 2021, Cerrado perdeu 8,5 mil quilômetros quadrados de vegetação nativa, segundo o INEP. A agropecuária foi responsável por 98,8% do desmatamento no Cerrado. Mas vocês têm que entender, gente, que o agro e o meio ambiente andam de mãos dadas, né? Não é isso que a grande sabedoria da Renata Vasconcelos diz? Hoje, dia 11, é Dia Nacional do Cerrado, bioma que abriga nascentes de 8 das 12 bacias hidrográficas do país e é considerado a savana mais biodiversa do mundo. Ainda assim, há poucos motivos para comemorar. Ele tem sido foco constante de queimadas, derrubadas de árvores e do avanço da fronteira agrícola.
De acordo com estudos do MAP Biomas, as atividades do setor agropecuário foram responsáveis por 98,8% do desmatamento no Cerrado entre 95 e 2020. O bioma concentra 30% de toda a área desmatada do Brasil. Um levantamento de pesquisadores brasileiros publicado na revista Global Change Biology concluiu que essa perda de vegetação nativa resultou em um aquecimento médio da temperatura de até 3,5 graus Celsius em algumas partes do Cerrado nos últimos 15 anos. A destruição da fauna e da flora do Cerrado também significa a destruição das pessoas. O Dia Nacional do Cerrado é um dia de conscientização, luta e esperança, diz Pedro Ivo, da Associação Alternativa Terra Azul. A falta de políticas públicas que preservam o bioma tem ameaçado não só a fauna e a flora, como também os povos tradicionais, que dependem do ecossistema para manterem seu modo de vida. Na última sexta-feira, o presidente Jair Bolsonaro sancionou o projeto de lei que reduz em cerca de 40% o tamanho da Floresta Nacional de Brasília, criada em 99 para proteger uma extensão importante da savana, além das nascentes que fluem para o principal manancial de abastecimento de água da capital brasileira, a represa do Descoberto. Bolsonaro coleciona diversos outros ataques ao bioma, incluindo flexibilizações das normas ambientais, incentivo ao avanço da agropecuária e ataques a populações tradicionais. Aliado ao agronegócio, o atual presidente não colocou em prática o Código Florestal Brasileiro e cortou 35 milhões do orçamento do Ministério do Meio Ambiente para 2022. O resultado das ações pode ser traduzido em números. Entre 2021 e 2022, tá entre 2021 e entre 2021. Pera aí, ó, as ambulâncias aqui. Entre 2021 e 2022, 8,5 mil quilômetros quadrados da vegetação nativa do Cerrado foram devastados, o equivalente a 6 vezes a cidade de São Paulo. Os dados são do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Com esse governo não teremos solução para o Cerrado. Quero no futuro próximo comemorar o Cerrado preservado e vivo. Então é isso. Dia do Cerrado, a gente não tem nada para comemorar. Inclusive, se isso aqui é o que vai te radicalizar, então que seja, sabe? Por isso que eu falo de todos os elementos. Falo do governo, falo de luta de classes, falo do mundo do trabalho, falo do meio ambiente, a gente tem que falar de tudo, tá? Como futuro biólogo se dói tanto quanto soco na cara. Que isso seja o que vai te radicalizar, Franklin. De verdade. Que isso te empurre pra organização. O Cauê tá com o boné da Soberana agora. Eu não mereço o Cauê, velho. Nossa, eu não mereço o load e o Cauê. De verdade. Nós da Soberana não merecemos o carinho deles, de verdade. Porque, nossa, foi fantástico, assim. A gente foi muito bem recebido. Eu me senti extremamente confortável. Fiquei um pouquinho decepcionado com a minha performance. Não achei que eu fui tão bem. Mas, enfim. Também acho que não foi tão mal, então... Nem quente, nem frio, 0 grau, pra mim tá perfeito, né? E aí, a última notícia internacional. Aqui. A gente tava falando sobre a enfermagem no Brasil. Gente, recentemente a China passou os Estados Unidos em expectativa de vida. E uma das coisas que eu gostei de salientar lá dessa letra foi... Se fala tanto sobre quanto o socialismo matou, quantos milhões matou, mas a gente tem que falar mais sobre quanto o socialismo salvou. Porque um país que na sua revolução em 49 tinha a expectativa de vida de 35 anos de idade para na década de 70 ter dobrado quase essa expectativa, é uma quantidade imensa de vidas salvas. Então, olha só. Falta de um sistema de saúde público é só a ponta do iceberg das dificuldades enfrentadas pela população. A expectativa de vida dos estadunidenses caiu pelo 2º ano consecutivo, marcando o maior retrocesso dos últimos 100 anos. Segundo dados apurados pelo Centro de Controle de Doenças, CDC, na sigla em inglês, a expectativa de vida dos Estados Unidos em 2021 foi de 76,1 anos no ano anterior para... De 76,1 anos, no ano anterior era 77. Muita gente pode pensar que essa é uma queda insignificante, porque um ano não parece muito, mas a verdade é que isso representa milhares de mortes e é desrespeitoso pensar que isso é uma bobagem, diz Stephen Wolf, professor de saúde populacional da Virginia Commonwealth University. Gente, toda vez que a expectativa de vida cai, significa que nós estamos tendo morte em excesso. De pessoas que não precisavam estar morrendo.
Um dos envolvidos no estudo, Wolf, explica à reportagem do Brasil de Fato que a expectativa de vida é mal compreendida pelo grande público em geral. Muitas pessoas pensam que expectativa de vida significa quanto tempo um bebê nascido nesse ano vai viver, mas não é nada disso. Não podemos prever quanto tempo um bebê viverá, porque não sabemos como serão as condições de saúde ao longo da vida dessa criança ou onde ela viverá. Segundo ele, a expectativa de vida é um reflexo direto das taxas de mortalidade durante aquele período. Se você me perguntar sobre taxa de mortalidade do ano 2022, eu posso te mostrar uma tabela bem complexa, com taxa de mortalidade de bebês, a taxa de mortalidade de crianças de 1 a 4 anos, taxa de mortalidade de 5 a 9 anos e assim por diante até os idosos. Seriam muitos números e muita informação, então em vez disso, usamos uma métrica composta para resumir o quão grande é a taxa de mortalidade. Quando vemos uma diminuição sem precedentes na expectativa de vida nos Estados Unidos, estamos basicamente dizendo que milhares e milhares e milhares de pessoas morreram muito mais do que experimentamos nos anos anteriores. Era de se esperar, portanto, que os últimos anos indicassem uma redução na expectativa de vida dos estadunidenses, uma vez que o país foi o que mais sofreu com a pandemia de Covid-19, contabilizando mais de 1 milhão de mortes em decorrência do vírus. Mas, de acordo com os dados, resumir a explicação de grande problema única e exclusivamente à pandemia não é correto e nem responsável. Há 2 décadas, os Estados Unidos têm a menor expectativa de vida entre os países da alta renda, e essa diferença foi realmente aumentando ao longo do tempo. Depois de 2010, a expectativa de vida dos americanos parou de aumentar e começou a diminuir, mas durante esse tempo continuou a subir em outros países. E entre as razões para esse declínio da expectativa de vida nos Estados Unidos está o problema com overdose de drogas, doenças relacionadas ao abuso de álcool, suicídio, diabetes, condições relacionadas à obesidade e tantas outras causas, afirma o professor da Virginia Commonwealth University, insistindo que o problema no país é sistêmico. Os Estados Unidos são um dos poucos países ricos a não contar com um sistema de saúde público. Até 2020, o custo médio de um plano de saúde no país era de quase $500 por mês para um indivíduo e $1,2 mil por mês para um plano familiar. Por conta do alto custo, muitos não têm condições financeiras de adquirir um plano de saúde e ficam completamente desprotegidos. Resultado, mais de 45 mil mortes por ano, segundo estudo conduzido em Harvard em 2009, o que significa que, nos dias atuais, essa tragédia é possivelmente maior. Não há dúvidas de que a ausência de um sistema público de saúde nos Estados Unidos desempenha um papel significativo na expectativa de vida do país, mas essa conta tende a ser subestimada, de acordo com Wolff. Sim, a falta de um sistema de saúde é um problema real, mas vou apenas enfatizar que a pesquisa mostra que os cuidados da saúde representam apenas cerca de 10 a 20% do desenrolar dos casos. Portanto, nossa saúde é influenciada por uma variedade de outros fatores que não estão relacionados a um plano de saúde. O especialista afirma que outros 4 pilares afetam essa conta toda. O comportamento, que diz respeito à dieta e atividades físicas praticadas pelo indivíduo, bem como hábitos de fumo e drogas, fatores socioeconômicos, porque a pobreza condena a pessoa à insegurança alimentar, o ambiente, uma vez que parte da população vive em áreas onde a qualidade do ar é sofrível e o acesso à comida orgânica é dificultado, por exemplo. E por fim, entra para essa conta a política pública. Essa última é a mais importante porque afeta todas as demais. As políticas federais, estaduais e locais definem o nosso acesso à saúde, mexem com o nosso comportamento, com as nossas condições socioeconômicas e com o nosso ambiente. Com um país polarizado e descrente na ciência, vide a tímida taxa de vacinação contra a Covid-19, é difícil nutrir esperanças por dias melhores. Balizando suas expectativas em dados, Wolff confessa ao Brasil de Fato que não é otimista em relação ao futuro. Não estou seguro que nossos problemas serão resolvidos, porque a primeira parte da solução é reconhecer que existe um problema, e isso não acontece aqui. Acho que o público em geral não está ciente de que a saúde dos americanos é tão ruim. Paralelamente, o senso de excepcionalismo americano, onde os americanos pensam que são o número 1 em tudo, os impede de entender a realidade da situação. Porque nesse caso somos o número 1 em morrer, o que não é nada bom. Cara, é surpreendente ver um próprio estadunidense com uma clareza tão grande, né, a respeito da situação. Mas o cara trabalha com isso, então ele vê a calamidade, né? A situação da saúde nos Estados Unidos é deplorável. É deplorável. E eu gostei que a matéria é bem completa, que ela complexificou bastante essa queda na expectativa de vida e não só foi pro mais óbvio que é não ter um sistema de saúde público, né? Eu não conheci o autor, gente. Vocês estão falando que ele é de esquerda? Que ele é marxista? Dá pra ver. O que? Teve rádio do Cauê? Agora? Teve rádio do Cauê?
Ah, teve mesmo. Caralho. Desculpa, gente. É o Buba que controla, né? Buba, obrigado pela raid e tamo junto. Obrigado pela raid, Cauê. Cauê, load, Buba. Muito obrigado. Desculpa, não vi a raid. Quando tem raid, eu vou colocar um som pra mim, pra eu ver. Porque eu tirei o som de tudo, né? E aí os sons da raid saíram também. Mas eu vou colocar pra eu ver porque é importante. A raid é menos comum, né? Vale a pena eu ouvir quando tem. Mas é isso, gente. Eu vou dar os recados de novo, tá? Que a gente já tá se aproximando do fim também, porque eu tenho compromisso agora. Então, amanhã eu vou entrevistar o Humberto. Amanhã nós temos o Humberto Matos, camarada Humberto Matos, que eu falei, é uma grande inspiração pra mim. Foi um dos caras que foi minha referência pra começar a criar conteúdo na internet. E amanhã a gente vai entrevistar ele trocando ideia sobre a candidatura dele no Rio Grande do Sul pra deputado federal. Aí, quarta-feira eu vou no A Deriva, me desejem sorte, né? Sempre bate um nervosismo quando é podcast, assim, né? Então eu vou estar lá também. Gostei também que o Gustavo foi antes de mim pra tancar. Ele foi já. Todas as perguntas cabeludas foram pra ele, sem nenhum trocadilho intencional aqui. E também, pelo que eu vi na agenda, e me corrijam se eu estiver errado, amanhã o Gabriel Colombo vai no A Deriva, o que eu achei muito legal. Porque o Gabriel eu tô tão acostumado a falar pré-candidato. O Gabriel é candidato ao governo de São Paulo. Gustavo ficou 5 horas limpo, né? Bexiga de aço, o menino. E nós temos episódio novo da Audioteca Crítica. Pra quem não sabe, nós da Soberana fazemos uma série de audiotextos, audiolivros. E são de textos basilares pro comunismo, pra teoria comunista. E nós temos feito com introduções. Então, o texto, por exemplo, do Manifesto Comunista tem uma introdução deste que vos fala. É uma introdução de 10 minutos falando sobre o contexto do manifesto, como ele foi escrito e etc. E nós lançamos recentemente o Princípios Básicos do Comunismo, um texto do Friedrich Engels, que tem muitas relações com o Manifesto Comunista, porque, para quem não sabe, esse texto do Engels foi uma espécie de rascunho do manifesto. Mas é isso é para facilitar as pessoas que não gostam tanto de ler, ou não conseguem ler muito bem, ou querem ouvir na rua, ouvir no trabalho, ouvir em outro lugar e tal. Então, por favor, se vocês tiverem o link aí de novo, mods, desculpa ficar gastando vocês, mas se vocês tiverem o link certinho aí da audioteca, mandem, por favor, eu vou fazer um comando já já. E é isso. Aí, história pública no Petri, quarta. Eu vou quarta lá. Obrigado, Lina, obrigado. A Lina lançou a braba aí no comunicado. E é isso, gente. Eu vou me retirar um pouquinho mais cedo hoje. Mas é isso, fiquem bem. Cuidem-se. Organizem-se. E a gente se vê amanhã pra entrevistar o camarada Humberto. É isso, vamos de base e bora, Bill!